Nosso tema hoje é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Não é à toa, não é por acaso que no Evangelho segundo o Espiritismo inicia com esse tema. Porquanto é importante nós compreendermos a imutabilidade e a eternidade da lei de Deus, como fundamento de todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Como tudo no universo, a doutrina espírita tem seus esclarecimentos, não pode destruir a lei de Deus. Mesmo porque ela se baseia na palavra de Deus, né? Então, essas leis imutáveis que nós temos, que são os 10 mandamentos que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai, eles valem não só para nós aqui em Imbé, para nós do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina, do mundo, da Terra, mas são leis universais. É a vontade de Deus, são leis que vieram para ser eternas e, ao mesmo tempo, imutáveis. Jesus, ao afirmar que não veio destruir a lei, esclarece o caráter da sua missão em face da tradição religiosa do povo judeu, pois muitos dessa crença tinham a desconfiança ou críticas aos ensinamentos do Mestre, principalmente quanto à sua submissão aos 10 mandamentos, aos profetas e às leis estabelecidas por Moisés. Na verdade, o Cristo não veio aqui afrontar as leis de Deus, ele tinha algumas pequenas rusgas, vamos dizer assim, alguns pequenos contratempos, algumas discussões com os fariseus, os doutores da lei, porque ele não concordava muito com as coisas que eram feitas naquela época. E nesse capítulo 1, nós temos lá as 3 revelações que são Moisés, Cristo e o Espiritismo. Tá? E eu vou ler aqui então um texto bíblico, né, que está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, aonde ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Então Jesus não veio nos esclarecer que ele não veio para mudar nada, mas sim para cumpri-las, para nos ensinar de como eram essas leis. Eu fiz uma classificação, um roteirozinho, em 4 partes para a gente entender isso. Tá? Então, na primeira parte, nós vamos ver que lei Jesus não veio destruir. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a tradição mosaica, se ela deveria ser assim mesmo. Na terceira, qual foi a modificação que Jesus aplicou à lei civil ou à tradição mosaica? E na quarta, o próprio Jesus naquela época não disse tudo, ou seja, ele não chegou a falar tudo que deveria. E nós vamos entender por que ele não falou tudo e por que ele nos falava em parábolas e em metáforas. Então, o primeiro item, que lei Jesus não veio destruir? A lei divina, a lei de Moisés. A lei que tem os 10 mandamentos, que eu vou relembrar agora para todos nós. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e nenhuma figura
de tudo que está acima do céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra, não os adorarás e não lhe renderás culto soberano. 2. Segunda lei: não pronunciará em vão o nome do nosso Senhor. 3. Lembra-te de santificar o sábado. 4. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. E por fim, o 10. Não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, e nem coisa alguma que pertença a ele. Então essa é a lei mosaica, a lei de Deus, né? E ela se divide em duas partes: a lei de Deus, promulgada no Sinai, e o Moisés também nos trouxe a lei civil ou disciplinar, estabelecida por ele, que é uma é invariável, como eu já falei, ela não tem modificação, que é a lei de Deus. A de Moisés, ela é apropriada aos costumes, ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Nós podemos até trazer aos tempos atuais, né? As leis de Deus continuam as mesmas, né? Todas as 10 normais. Agora, as nossas leis civis, elas são diferentes. São diferentes aqui, na China, no Japão, algumas coisas que são crime em outros lugares não são aqui, algumas coisas que são crime diante de Deus não são para nós, não nos parecem para nós, não é verdade? E agora, será que esses 10 mandamentos eles eram cumpridos? Não, eles não eram cumpridos. E eram até aplicados com violência. Eles eram impostos às pessoas com violência. Aí eu fico pensando naquela parte da Inquisição, né? Em que se queimou muitas mulheres por serem bruxas, por serem talvez pessoas com QI um pouco mais elevado. E por que não eram cumpridos esses 10 mandamentos? Ou por que não são cumpridos, nem porque não eram cumpridos, porque eles não são cumpridos, como não matarás, não roubarás, o adultério. Quase todos esses mandamentos ainda não cumpridos, não estão exterminados na terra. Como Jesus nos fala, como Mateus nos fala, enquanto eles não forem suprimidos, nós vamos continuar aqui nessa luta eterna. Enquanto não tiver todos os Jotas, né, cumpridos, não se fará a justiça divina. E por que não era cumprido? Porque se dirigiam a um povo ainda sempre selvagem em relação à vida após a morte e às coisas divinas. Aquele povo não tinha conhecimento, né? Isso eu estou falando lá no tempo de Moisés, não estou falando nem no tempo de Jesus, que já era difícil. As leis de Moisés, elas vieram modificando algumas coisas, como a lei de Daniel, que era olho por olho, dente por dente. E assim por diante, até que veio Jesus, né, e nos esclareceu de outras formas. Mas para que essa lei por si só ela fosse cumprida, ou seja, Moisés, muito inteligente, né, muito inteligentemente, assim como outros legisladores do povos primitivos, eles pegavam e jogavam essa autoridade do homem como se ela fosse uma autoridade de Deus. Pois só a ideia de um Deus terrível, de um Deus mau, de um Deus que nos faz pagar as coisas, né? Esses homens ignorantes, sem sentimentos de justiça ainda desenvolvidos, eles entendiam. Por exemplo, o apedrejamento da Madalena, acho que todos nós conhecemos essa passagem, né?
A lei civil de Moisés permitia que se apedrejasse uma mulher adúltera, no caso, ou uma prostituta, que fosse, né? Já Jesus não. Então, o que ele veio fazer? Ele veio dar cumprimento às leis. Então, o que ele fez? Quando ele viu aquele apedrejamento, ou aquele proposto apedrejamento, ele disse: não, vamos fazer o seguinte: quem de vós não tiver pecado, que levante a tirar a primeira pedra, começando pelos mais leves. Não sobrou ninguém. E o que Jesus fez? Ele condenou a mulher? Não, ele simplesmente disse para ela: vá, siga em frente e não faça mais isso, não peque mais. Deu uma outra chance, uma nova chance, para que essa mulher se rendesse. E é muitas vezes o que a gente precisa na nossa vida, quando estamos caídos, ainda não temos uma consciência divina, ou seja, espiritual, bastante exacerbada, temos mais uma consciência materialista, vamos dizer assim, quando estamos sem emprego, quando estamos sem dinheiro, quando estamos abatidos, quando estamos com problemas familiares. O que nós precisamos? É um alento, um carinho, alguém que nos abraça, aquela coisa da mãe, do filho, que tu chega lá e encosta no colo da mãe, e ela faz aquele cafunézinho, aquele carinhozinho na cabeça da gente, nos deixando tão relaxados, tão tranquilos. É isso que nós precisamos, é isso que Jesus quer que nós façamos. Ele quer que nós amemos uns aos outros e a nós mesmos. Se tu não tem condições de te amar, como é que tu vai amar o teu próximo? Como é que tu vai amar Deus? Então, o amor próprio é muito importante nessa situação. Então, a tradição mosaica teve que ser assim mesmo, né? Pelas condições atrasadíssimas e rebeldes que se encontrava o ser humano naquela época. Se falava somente aos sentidos daquele povo, pois ainda não se conseguiria colocar no seu coração. Houve, portanto, duas leis: a lei de Deus, que era imutável, e a lei civil, que era humana e imutável, que é ainda. Essa lei ela é modificada. Por exemplo, um exemplo aqui até clássico de mais uma intervenção de Jesus. No capítulo 22, ajuda-te que o céu te ajudará, ele inicia com o texto bíblico dizendo mais ou menos assim. Os fariseus, mais uma vez, tentando encurralar Jesus, ele disse assim: mestre, Deus, quando une, o homem não separa. Aí Jesus disse: é o que eu disse, e realmente é a verdade. Aí, não satisfeito com isso, mais uma vez ele vem, o fariseu, e diz assim: mas, mestre, por que Moisés concedeu o divórcio àquela pessoa? Eu estou falando assim em palavras bem simples, porque o texto é bem diferente. Aí ele responde: pelo orgulho de vocês. Então é mais uma coisa que se modificou ao longo do tempo. Né? Que eles queriam, de qualquer maneira, constranger Jesus. Eles queriam, de toda forma, colocar Jesus contra uma parede. Então Jesus não veio aqui modificar a lei. Ele veio para modificar a lei civil, atualizando-lhes os métodos para o cumprimento da lei divina e adaptando a uma nova época em que a humanidade já estava mais evoluída. O que era mais evoluído? Nós estamos pensando em 2000 anos atrás, quando Jesus veio aqui, mais ou menos isso. Aqui nós estamos falando dessa lei de Moisés de mais ou menos 4.000 anos. Quer dizer, naquela época já havia a necessidade de uma reforma, como hoje também acontece essa necessidade. E nós vamos falar mais adiante porque isso, como isso está acontecendo, que através do Consolador que
nós conhecemos, que é o Espírito de Deus. Né? O item 3. Qual foi a modificação que Jesus aplicou à lei civil ou tradição moral, à tradição mosaica? Letra A, eu coloquei assim, ó, não mais o castigo brutal para os que não cumprissem a lei divina, mas o perdão, o amor, a caridade, a chance de renovação, a reforma íntima. Isso é importantíssimo nós fazermos. O castigo brutal, eu lembro que no meu tempo que eu era menino, eu tomava alguns safadões por dia, né? E bem merecidos, diga-se de passagem. Esse tipo de tratamento hoje, ele não é aceito mais. Porque não é assim que se educa. De forma nenhuma. A gente educa ensinando, com exemplos. Se você é uma pessoa que agride alguém, o que esse alguém vai fazer? Vai agredir o próximo também. E vai criar-se um vício, um círculo. Todo mundo agride todo mundo. Não é verdade? A letra B. Jesus não condenou a pecadora, como nós falamos ainda há pouco, a questão do adultério da Madalena, flagrada em adultério pelo povo à morte, a pedradas, conforme previa a lei civil, porém perdoou-lhe e a concedeu a não mais pecar. C. O mestre pretendeu terminar com todos os rituais e sentimentos extremamente externos com que os fariseus diziam honrar a lei de Deus, mas só faziam de fachada, sem nenhuma verdade interior. Então, vejam que ele toda hora entrava em combate com esses fariseus, com esses doutores da lei. E eu trouxe aqui também como exemplo, se não me engano, está em Mateus 6, 5, aquela questão da oração, né? Que os fariseus oravam daquele jeito, fervorosamente e tal, né? Mas aquilo era só exterior. Ou quando Jesus nos fala sobre os sepulcros caiados, né? Limpos por fora e por dentro apodrecidos. Então Mateus diz assim, ó, enquanto orardes, não sejais como os hipócritas, os fariseus, pois que apreciam orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, isso serve para nós, espíritos, principalmente, para todos. Quando orares, vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Então a nossa oração, ela deve ser feita de nós, do nosso coração, na nossa intimidade. Nós não precisamos sair às praças com a Bíblia embaixo do braço ou com o Evangelho, gritando para todo mundo, para que as pessoas possam entender as leis de Deus, que possam entender Jesus. Nós temos esse poderoso lenitivo que é a oração. Usem e abusem, peçam, implorem a Deus, Jesus, não importa a hora, o local que você está, que você vai ser atendido. Os fariseus eram defensores de uma seita segundo a qual a fé só poderia derivar-se do texto, das escrituras e da tradição mosaica. Quer dizer, era, sabe, aquele pessoal meio quadrado, né? Praticavam apenas exterioridades vazias e ostentavam falsamente grandes virtudes. Porque se tu vê uma pessoa orando, como era aqueles fariseus, e como hoje acontece, seguida a gente vê na televisão, porque eu nunca tive oportunidade de ir até lá, até Jerusalém, aqueles senhores que ficam no muro das lamentações lá orando,
fazem aquilo com uma fé enorme, mas não há necessidade daquilo. Aquilo fica uma coisa mais exterior do que interior. É como se eu quisesse me mostrar para todo mundo. Enquanto que Jesus nos aconselha que nós devemos viver as nossas orações bem quietinho com o Pai. O mestre pretendeu terminar com todos os fingimentos e rituais. Aqui ele ainda continua tentando nos esclarecer essas leis civis, por exemplo. Nos diz: não façais como os fariseus, não sejam eles o vosso exemplo. Advertiu enfaticamente Jesus ao povo. Moisés levantou um pouco o véu. Jesus fez a segunda revelação, mostrando-nos que Deus é amor. Amor é eterno. Amor Deus é tudo de bom. Deus não é punitivo. Deus não é vingativo. Ele é nosso Pai. Que pai quer o mal ao filho, né? E Jesus resumiu isso em 2 princípios, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E ainda adverte: aí está toda a lei e os profetas. 4. Mas o próprio Jesus naquela época não disse tudo? Não. Porque ainda o homem não tinha condições de compreender muita coisa. Por isso ele nos falou em geral por parábolas e metáforas. Há poucos dias atrás uma irmã nos falou aqui sobre a parábola do bom samaritano, que é a caridade. Nos trouxe 3 exemplos de cidadãos que passaram por aquele pobre homem atirado ali. Nem deram a mínimo nome. Todavia ele, Jesus, nos prometeu que mais tarde nos enviaria um Consolador, que seria a terceira revelação. A primeira seria Moisés, Jesus, e a terceira revelação é o Consolador, que é o Espiritismo. E esse nosso Espiritismo, o Espiritismo que nós praticamos, ele é dirigido por Deus, por Jesus, melhor dizendo, e elaborado por uma plente de espíritos superiores. Espíritos esses que nos passaram todos os seus conhecimentos em relação às bases da nossa vida, de como devemos nos portar, de como nós devemos. Eu gosto muito de frisar isso. Aqui nesse livrinho está todo o nosso caminho, toda a nossa vida. O Pentateuco, todo ele nos traz aquilo que nós precisamos para conviver em sociedade, como irmãos que somos todos filhos de Deus. Nós aqui na Terra não estamos como irmãos em função de sermos da consanguinidade, mas somos irmãos em Deus. E muitas vezes essa questão da consanguinidade não quer dizer nada, porque quando temos um amigo, uma pessoa que nos parece muito mais irmão, às vezes, do que o próprio irmão. O Espiritismo tem nos trazendo como acréscimo a fé raciocinada, lógica, sem parábolas e sem metáforas. Ou seja, o Espiritismo veio esclarecer essas parábolas que Jesus nos deixou. Ou seja, veio nos mostrar o que estava por trás de cada uma dos seus pensamentos. Que naquele período lá, há 2000 anos atrás, ele não poderia dizer aquele pessoal. Aquele pessoal era assim, selvagem. O pessoal resolvia tudo na base da facada. Imagina Jesus chegar aqui com todo aquele amor dele e dizer: não, tu não pode dar uma facada no teu irmão, porque ele te deu um tapa, muito pelo contrário, tu tem que dar um abraço nele. Poxa, gente, isso até hoje muita gente ainda não aceita, essa questão de dar um tapa de um lado e virar para o outro. Qual de nós aqui aceitaria isso de tão bom grado assim? Qual de nós não tentaria de alguma forma
revidar esse tipo de coisa. Isso nos mostra ainda que precisamos muito crescer individualmente e evoluir. Ele então nos fala dessa lógica, sem parábolas, sem mais metáforas, coerente com o avanço da ciência sobre quase todas as coisas. Kardec já nos disse, né? O Espiritismo tem a base na ciência. Se a ciência comprovar que qualquer coisa daqui não é certa, siga-se a ciência e não o Espiritismo. Nos traz aí na sua máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. É preciso chegar de fato a esse sublime objetivo. Quando nós alcançarmos essa pequena frase, que tem um sentido tão grande, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos, nós estaremos, como costuma se dizer por aí, salvos. Nós seremos espíritos angelicais. A Terra chegará a esse sublime objetivo que nos fala aqui. Então Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e ele próprio, comandando um conjunto de espíritos elevados, veio concluí-los através do Espiritismo. Em termos de aprendizado espiritual, compreendemos que o entendimento das leis divinas passa por 3 períodos fundamentais. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Moisés registrou os pilares da verdade dos princípios morais universais, que são os 10 leis que eu falei no início. Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, a servir de guia e modelo à humanidade, que viveu e ensinou a mais pura lei do Senhor. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, enviado a ensinar todas as coisas que Jesus não poderá dizer, porque os homens não podiam compreender, bem como se nos recordar tudo que fora ensinado por ele. Então o Espiritismo está aqui para esclarecer, para nos consolar. Nós devemos seguir as máximas de Jesus e nos atualizar com o Espiritismo. Gente, isso foi o que eu tinha para hoje. Espero ter contribuído com algum entendimento